Olá, sou o professor Michel e estou trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre uma parte conceitual bem importante na análise e desenvolvimento de software, que inclusive é o nome de um dos cursos que ministro na Faculdade Estácio, que é o curso de ADS, né? Nesse vídeo nós vamos tentar explicar os papéis das pessoas que interagem para que um software seja construído, tá? Para que a gente atenda a necessidade do negócio, né, através do desenvolvimento de um software, tá certo? Bom, para começar, né, nós temos que colher algumas informações para poder fazer o levantamento adequado. Então são basicamente 4 blocos de questões que têm que ser feitas para um cliente, né? Nós temos que perguntar ao cliente como é hoje o negócio dele, como funciona hoje. Se tiver várias atividades, temos que perguntar como é cada uma das atividades, como é que ela funciona atualmente, esquecendo a questão do sistema. Para quê? Para que tenhamos a compreensão do negócio em si. A partir desse ponto, nós podemos perguntar, quando temos resposta, como deveria ser. E o cliente ele vai falar, isso tinha que funcionar assim, aquilo tinha que funcionar assado. Nesse ponto de hoje, como deveria ser, nós temos aí realmente o entendimento daquilo que importa no processo de desenvolvimento para o cliente, tá ok? Mas tudo tem uma causa de não ser, né? Então nós temos que perguntar para o cliente, para cada um dos itens, quais são as principais barreiras. Por que ainda não é como deveria ser, né? O que é hoje ainda não acontece como deveria ser, tá ok? E tentar entender se é trâmite cultural, se é só porque ninguém desenvolveu, ou coisas assim, né? E a partir desse ponto, você pergunta o que se ganha com cada um dos itens que se levantou e que se fez esses questionamentos. Se você souber o que se ganha, né, como um todo, você sabe valorar o trabalho e inclusive até o quanto você deve cobrar pelo seu serviço, tá ok? Porque você sabe quanto o cliente vai efetivamente ganhar também, né? Então, em linhas gerais, essas 4 questões são as questões que importam, tá? Como é hoje, como deveria ser, quais são as principais barreiras e o que se ganha, tá ok? Primeira coisa, em desenvolvimento, a gente nunca deve esquecer dos usuários, tá? Você desenvolve sempre para eles, né? Então eles são uma figura importante. O segundo ator que aparece em desenvolvimento é o desenvolvedor, né? Obviamente. Só que sozinho ele não resolve muita coisa. Ele precisa de um suporte, que é o analista, né? O analista tem bastante conhecimento e dita qual que seria a melhor forma de fazer ou tecnologia. A pessoa própria para isso, carga, etc. Só que o analista, mesmo sabendo todas essas coisas, também não resolve muito. Ele precisa de alguém que entenda no negócio, né? Aquela pessoa que fez aquelas 4 macro perguntas para cada tarefinha, é um analista de negócio, né? E ele tem que ter tudo na cabeça como o cliente deseja, para poder guiar o resto do pessoal, né? E tem o gerente também, que tem que coordenar toda a equipe, né? Todo o conjunto do projeto, as coisas que fazem a composição, precisam de um gerente, tá ok? Prazo, equipe, tarefa, custo, quem calcula isso tudo é o gerente. O executivo, obviamente, que é a pessoa que cuida dos resultados, ok? O DBA, né, que também prepara a estrutura para armazenar aquilo que importa para o cliente, que são os dados. O DBA é Database Administrator, né, a parte do banco de dados. O pessoal de infraestrutura, que vai cuidar da carga, né, de hardware para desenvolver, da rede. Alguém que teste, porque sem testar, né, nada funciona de primeira, não tem jeito. Também não adianta nada testado e não ser bonito, aí precisa do designer, tá ok? E vão aparecer mais pessoas, gente de operação que cuida da parte de distribuição das coisas. Então, a gente pode até, inclusive, ter mais pessoas no processo de desenvolvimento. Então, existem vários atores que podem aparecer, né, enquanto você desenvolve um sistema, tá? Seja da sua equipe ou seja da equipe do cliente, tá ok? Essas figuras elas podem aparecer, tá bom? Então por isso que eu pintei uma cinzinha que não tem nome aí, que pode ser não só uma, mas várias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre um ciclo de vida que é bem facinho para entender, né? Uma gerência do ciclo de vida da aplicação chamada ALM, que é uma metodologia de trabalho, né? Ela contempla como um dos seus pilares as pessoas, tá ok? As pessoas é um dos pilares do ALM, tá? Que é esse ciclo que eu vou começar a explicar agora. E aí ele fala um pouquinho sobre o papel de cada um deles. Os usuários, que são as pessoas que a gente entrega o artefato, né, o desenvolvimento, o produto final, né? Aí nós temos o analista de negócio, que é a pessoa que entende do negócio do cliente, né, que fica na equipe de desenvolvimento, que trabalha junto com o gerente de projetos e analista de sistemas, tá ok? Esses 3 eles formam o básico, tá? O desenvolvedor, que informa o tempo
né, que para eles, né, porque ele é quem faz juntamente com o DBA, tá, ok? Que também informa tempo, porque a modelagem basicamente para muitas aplicações, a maioria é fundamental, né, é a base. O executivo que cuida dos resultados, do investimento, dos custos, né? O pessoal de infraestrutura que são as pessoas responsáveis pela parte que vai fazer com que a coisa aconteça. As pessoas dos testes que verificam se tudo acontece como deveria acontecer. E os gerentes de operação que realmente cuidam da parte maior, né? Incluindo, por exemplo, a parte de distribuição. E outras pessoas que podem aparecer. Então, essa parte de pessoas, só para reafirmar, são uma das bases do ciclo de vida do gerenciamento de uma aplicação. Tá? Bom, o LM tem algumas etapas, né? Essas etapas, elas, cada uma tem a sua importância. Mas na definição, é a parte onde você escuta o cliente, vê o que o cliente deseja, né? Aquela parte das 4 perguntas, o levantamento de requisitos, né? É o sonho, né? Aí vem a parte de planejamento, que envolve o custo, né? E seja com pessoas, com licença, com hardware, com software, né? Ou tecnologia, não só custo, mas como vai ser feito, como vai ser planejado. Depois vem o próximo ponto, que é o desenvolvimento, que envolve a maneira como aquilo se torna um software, né? Aí vem o pessoal do teste, tá, ok? Tudo isso tem que ser monitorado, né? Tá, sempre, cada uma das etapas, o gerente, normalmente ele fica aí no meio, gerente de projetos, ele fica acompanhando. Mas não só o gerente, cada responsável de setor ou área acaba acompanhando, tá certo? Então, quando você tem definição, planejamento, a etapa de desenvolvimento atendida e o teste, aí você vai cair no resultado, né, no artefato que vai ser implantado, ok? Lembrando que tudo sempre, cada uma das etapas é monitorada, né? Bom, quando você tem tudo isso, você tem basicamente o que você traçou, né, como alvo de... Você tem basicamente todo o ciclo, né? Mas tem 2 coisas que ficam fora do ciclo, mas são importantes. No caso aí é o suporte e o treinamento, tá bom? Então, definição, planejamento, desenvolvimento, teste, implantação, monitoramento, suporte e treinamento compõem, né, a parte dos processos, tá, ok? Que é a parte que é o segundo pilar do ALM, tá? Então, o primeiro foram as pessoas e o segundo são os processos, tá bom? E com isso a gente consegue ter a base para construir um aplicativo, ou um sistema, ou qualquer outra coisa, um software, tá? Então, a primeira coisa que a gente, só para reforçar, que nós temos que é importante são as pessoas. Sem as pessoas, não se faz nada, tá ok? Então, eu posso frisar aqui o seguinte, e somente com a participação das pessoas é possível a integração entre a necessidade de atender o negócio e a engenharia de software. E um outro ponto que é extremamente importante é pessoas têm que ser bem treinadas e capacitadas, tá, ok? Porque elas serão os elos, né, que unem as ferramentas e os processos. Muito bem, vamos falar sobre as pessoas, algumas, não todas, tá, ok? Então, nesse ciclo nós temos uma figura importante chamada analista de negócios. O analista de negócios, ele é uma peça-chave, ele é o que entende o cliente, né? Ele que vai ver se o que está sendo feito é o que realmente tem a ver com o que ele conversou com o cliente, né? Ele e o gerente, na verdade. Então ele entende a necessidade, ele comunica as pessoas, né? Ele atua com os usuários, ele transforma as percepções em cenários e ele administra as expectativas. Se tiver alguma coisa que está fora, essa figura, o analista, ele coloca as coisas no lugar, tá? Então é uma figura importantíssima e normalmente ele aparece, né, e tem que aparecer em todos os projetos. O gerente de projetos também é uma figura que normalmente não falta, né, e nem deve, tá? É a pessoa que é responsável por fazer com que o projeto seja entregue, né, dentro do orçamento e do prazo, tá? Ele que organiza basicamente tudo, né? Ele é a pessoa que comanda o corpo todo, tá? Enquanto o analista de negócio sabe das coisas, ele sabe das coisas e bota o pessoal para trabalhar, tá? Ele acompanha e ele monitora as atividades do projeto, tá bom? Então ele é uma figura que é importantíssima e que não falta no ciclo de desenvolvimento, né? Muito bem, nós temos o analista de sistemas, que é a pessoa que é capaz, tá? Ele chama de analista ou arquiteto, eu vou traçar aqui como arquiteto, que também é um nome bem comum, tá ok? O objetivo dele é projetar a aplicação, tanto do ponto de vista lógico quanto físico, ou seja, daquilo que deve ser para aquilo que é, né?
A parte imaginária e a parte concretizada. Embora aqui tudo em computador seja virtual, né? Mas eles chamam de físico aquilo que tem um resultado final, tá ok? Bom, ele traça como a aplicação vai funcionar, não aplicativo, a aplicação vai funcionar. E ele também é responsável pela construção do conceito no ambiente de produção, tá ok? Como aquilo vai se comportar no ambiente de produção, carga, etc, tá? O analista sempre tem que tentar dividir as coisas em pequenas etapas, né? Que eles chamam de módulos, tá? Pequenas partes, para facilitar o desenvolvimento. E ele também é a pessoa que define como as boas práticas serão aplicadas, né? Como vai ser desenvolvido o sistema utilizando as melhores práticas possíveis, né, de trabalho, tá? E aí vem o desenvolvedor, que é a pessoa que bota o negócio para acontecer, né? É um outro papel que também a gente encontra dentro no meio de ADS, tá? Ele transforma as especificações em software, né? Ele faz a coisa acontecer. A mágica acontece em termos de realização na mão desse profissional, tá ok? Bom, então na verdade o papel dele é desenvolver e também trabalhar com a parte de definição de tempo. Ele ajuda as pessoas nas estimativas, né? Para poder todo mundo ter ideia, porque na verdade quem faz é ele, né? Junto com o DBA também, né? O DBA cuida de uma outra, esse outro profissional, ele cuida de uma outra área, que é a área da saúde do banco de dados, né? Que é a área de manter o banco de dados funcionando todo o tempo, tá certo? Ele transforma as regras, né? E especificações de jeito como os dados vão ser armazenados. Na verdade, ele constrói a estrutura do banco e cuida dela, tá bom? Ele também ajuda na definição do tempo, né? Ele supervisiona a construção dos modelos, tá? É um profissional também bem importante, né? Tá ok? Porque o banco de dados normalmente são os dados do cliente, tá bom? Além disso, ele também cuida da limpeza, da manutenção do backup e da restauração do banco de dados em caso de problema, tá? Então ele também é uma peça-chave que normalmente sempre tem que aparecer no ciclo de desenvolvimento de uma aplicação, tá ok? No ciclo de desenvolvimento de um software ele aparece. E obviamente tem um testador, né? O testador não é uma pessoa só, né? Normalmente é um grupo de pessoas, uma equipe, pode ser em alguns casos até o próprio desenvolvedor, tá? Mas tem que ter alguém que teste, né, e informe os erros para as pessoas que desenvolvem, para a equipe que trabalha com a parte de desenvolvimento ou algum processo que tenha sido testado, né, consiga resolver, tá? Ele compara resultados, né? Então normalmente os passos de um testador são predefinidos, né? Mas às vezes sai fora dessa esfera aí. E o engenheiro de operação, que é uma figura que às vezes aparece, às vezes ela é incorporada junto com outra, que o objetivo dele é suportar o processo de distribuição. Tá pronto, aí como vai distribuir, como é que quem entrega o que para quem, né? Ele é essa figura, tá? Então normalmente as figuras que a gente encontra nessas são essas. E tem agora assim o executivo, né? O executivo é a pessoa que cuida dos resultados, né? Ela vê o alinhamento estratégico, redução de custo, procura pela parte que traz mais eficiência, mais resultado, tá certo? E também cuida de pagar, né, as contas, né? A pessoa que cuida dos resultados normalmente com objetivos de lucratividade financeira, tá? Então é uma pessoa que sempre também aparece no processo. Mas só para voltar a falar dos pilares, nós temos as pessoas, os processos e as ferramentas, tá? Que abrangem o ciclo de vida de uma aplicação. As ferramentas eu não falei aqui e também não pretendo falar, mas basicamente são as coisas que nós utilizamos para construir, tá? As pessoas, né, como eu disse, somente com a participação delas é possível atender o negócio, né? E as pessoas a gente tem que lembrar que tem que ser pessoas bem treinadas e capacitadas, porque se não forem, a chance do negócio não dar certo, seja para desenvolver ou seja para compreender, as coisas são altas, né? Os processos, né, são um conjunto de boas práticas, né? E as ferramentas são as coisas que tornam possível a construção, tá ok? As ferramentas a gente tem dito até aqui algumas coisinhas, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, tá? Uma ferramenta que eu vou falar na sequência, que a gente vai estar vendo, vai ser o Trello, uma ferramenta de organização, tá? Mas eu por enquanto eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Agradeço a todos, como eu disse, trabalho é voluntário, se você gostar, por favor, se inscreva. Um abraço, até mais, tchau, tchau.